Abram as Bíblias de vocês em Lucas 11. A gente vai ler alguns versículos. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, olha aqui no telão. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos o pão de cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. Então disse Jesus: suponhamos que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tendo nada para oferecer. O que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e dar o que você me pede. Digo a vocês que, embora ele não levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, mas é importante que a gente comente um pouco sobre quem que está ensinando a orar. Jesus, ele com certeza é o homem na Bíblia que a gente mais ouve relatos dele fazendo orações. Na Bíblia vai dizer que por muitas vezes ele se retirava para orar apenas sozinho. Ele subia ao monte, ou ele apenas se retirava do povo para que ele pudesse falar com Deus. Amém? E não só isso, Jesus, além dele se retirar para orar, ele orava sobre os enfermos, ele orava sobre os cativos, ele orava para que houvesse provisão. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Então Jesus, ele era Deus, amém? Mas como homem, Jesus era um homem de oração. Todos nós aqui entendemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele mesmo, na parte 100% homem dele, ele conseguia ser 100% um homem de oração. E pensa, Jesus, ele era Deus, certo? E ele poderia simplesmente não ter que orar. Ele poderia, sei lá, olhar e a coisa acontecer, ou falar apenas uma palavra, que assim seja. Ele já fez isso em algumas passagens, mas Jesus, ele tinha todo o poder. Então por que Jesus, mesmo ele tendo todo o poder,
mesmo ele sendo Deus, por que Jesus orava? Alguém aqui sabe me responder? Talvez alguns aqui vão dizer: Jesus ele orava para falar com Deus, para falar com Deus Pai, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sempre falava: é pelo poder do Pai que me enviou. Quando orares, orem, Pai. Aqui mesmo, nessa passagem, que o Pai Nosso é um pouquinho mais resumido do que aquilo que a gente ora. Ele vai dizer: quando vocês orarem, versículo 2, digam: Pai, seja santificado o teu nome. Amém? Alguns, é uma explicação bem válida, e eu concordo com ela também. Mas Jesus ele também orava para nos dar exemplo. O modelo de liderança de Jesus não era um modelo assim, tipo: Gabriel, ora. Ora? Ora? Não. Jesus ele não fazia isso. Tanto que quem chega para ele pedindo para ensinar a orar era quem? Os discípulos chegam para Jesus e falam: Mestre, nos ensine a orar. Jesus ele liderava pelo exemplo. Ele não chegava um novo convertido e falava: você tem que orar 3 vezes ao dia, que nem Daniel. Ele não chegava em alguém e falava: você tem que orar porque tem que falar com Deus. Não, Jesus ele ia lá, ele orava. Jesus ele ia e ele fazia. E através do exemplo dele, as pessoas desejavam ter um acesso ao Pai. Em João 14 vai dizer que Jesus é quem leva ao Pai. Então, talvez hoje você chegou aqui, eu nem sei se você orou hoje. Quem orou hoje antes do culto, levanta a mão. Glória a Deus. Nossa, bastante gente. Talvez você que não tenha levantado a mão, ou você que talvez sente que você ora pouco, hoje eu quero te convidar a aprender com o mestre da oração a orar. E não sou eu, é Jesus. Amém? Porque a gente se baseia na palavra de Deus. E a gente tem 3 tipos de oração citadas na Bíblia. A primeira oração é aquela oração própria, a oração que a gente ora por nós, a oração que a gente tira para nós falarmos com Deus, para nós entendermos o que o coração de Deus ele quer dizer ao nosso respeito, e também que a gente tira para pedir para Deus, né? Importante. Pede, aquele que pede recebe. A gente acabou de ler, amém? Esse é o primeiro tipo de oração. O segundo tipo de oração é quando a gente ora pelo próximo. O terceiro tipo de oração é quando a gente ora em espírito, ou quando a gente ora em línguas. Essas são as orações citadas na Bíblia, amém? Vamos falar um pouco sobre esse tipo de orações. E na passagem de Lucas vai falar sobre o Pai Nosso. Mas quando a gente abre em Mateus 6, a gente vai ver que Jesus ele vai dizer assim, Mateus 6, a partir do 5:
Quando vocês oram, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o Pai que vem em secreto o recompensará. Essa é a oração própria. É a oração que você faz todo dia. Talvez é a oração do seu devocional, quando você está lá lendo a sua Bíblia com Deus Pai. Quando você está lendo talvez um devocional bom, que você tem lá algum livro que você lê e tem uma mensagem de Deus. Ou quando você pega a Bíblia e simplesmente lê. Você pegou de manhã, abriu um salmo, você orou talvez uns 10 minutinhos, você sentiu a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. É muito importante que a gente tenha um hábito de oração, não só pelos outros, porque eu conheço várias pessoas, eu conheci diversos jovens até que oravam pelas pessoas, oravam pelos enfermos e eles eram curados, oravam por pessoas que estavam tristes e elas eram consoladas. Mas sempre que às vezes eu perguntava, alguma dessas pessoas falava: eu tenho tão pouco tempo para orar. E é muito importante que a gente também cultive um lugar de oração no secreto. Não adianta a gente orar pelos outros, para que Deus derrame o Espírito dele sobre aquela pessoa, para que Deus cure aquela pessoa, se a gente não orou primeiro por nós. Então Jesus vai dizer: ore em secreto. Jesus não só vai dizer, mas Jesus ele vai orar em secreto. Até quando ele vai para o Getsemane, que era o seu a sua pré-morte, vamos chamar assim. Ele vira para os seus discípulos e fala: fiquem aqui, vigiem e olhem. E ele vai se retirar, subir o Getsemane e ele vai orar. Ele se retira até mesmo dos discípulos dele para orar. E aí a gente vai ter uma das orações mais emblemáticas da Bíblia, que é quando Jesus ele ora e ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque o pecado da humanidade era tão grande que Jesus ele não queria. Ele queria por amor, mas a natureza dele, que era uma natureza divina, ela rejeita o pecado. Deus ele rejeita o pecado. Não é que Deus não queria morrer por você por amor. Quando Jesus ele fala isso, ele fala porque Deus ele odeia o pecado. Ia vir sobre Cristo o peso do pecado de toda a humanidade. O sangue dele é derramado todo por causa dos nossos pecados. E ele ora: afasta de mim esse cálice. Quando ele volta, os discípulos dele estão dormindo, sendo que ele mandou eles orarem. E quantas das vezes nós estamos assim, orando, quando era para a gente, quer dizer, orando não, dormindo, quando era para a gente estar orando e vigiando.
Não estou falando que você tem que perder as suas 6 horas de sono, ou as suas 9 horas para quem é privilegiado. Mas eu estou falando, tira um tempo para você e Deus. Ah, mas eu tenho criança em casa, chama a criança para orar. Ah, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho um papagaio, eu tenho um cachorro, chama todo mundo para orar. Pô, esqueci, tem gente que tem papagaio na igreja. Mas chama todo mundo para orar se for preciso. Ah, eu chamei, não veio ninguém. Comece a orar. Lidera pelo exemplo, como eu falei. Jesus, ele não precisou chegar e pedir para os discípulos dele orar. Ele pediu depois. Ele pediu no Getsemane. Ele pediu quando ele enviou para a grande comissão. Quando ele falou: olhem sobre os enfermos, eles serão curados. Mas ele primeiro ele fez, e depois os discípulos eles quiseram fazer. Isso é discipulado. É liderar pelo exemplo. Eu estava ouvindo esses dias sobre uma igreja que é um pouco mais, ela não é tão tradicional assim, tipo que nem algumas denominações, que vocês sabem quais que eu estou falando. Amém? Amém. Todo mundo sabe, né? Glória a Deus. Glória a Deus, tá. E essa igreja, a pastora dessa igreja, ela veio de uma doutrina mais rígida. Então ela ia para a igreja de saia, não porque ela era obrigada, mas porque ela já estava meio que acostumada nessa doutrina. Ela foi liderada por esse exemplo, e ela começou a usar. E conforme foi passando o tempo, as pessoas que entravam na igreja se convertiam sem ela pedir nada. As mulheres começavam a sentir dessa forma, sem pedir, sem nada. Então, isso é o que? Isso é uma liderança pelo exemplo. Não foi imposto nada. As pessoas olharam e começaram a replicar. E talvez você não tenha tido um modelo para você se replicar na oração na sua casa. Talvez você não tenha tido um modelo para você se refletir em oração, até mesmo aqui na igreja. De repente você não veio no culto de oração, ou de repente você não veio no encontro dos jovens que sempre tem oração. Mas se você não tem nenhum exemplo físico de oração, eu te apresento hoje Jesus, o maior modelo de oração que a gente tem na Bíblia Sagrada. E Ele vai nos passar as instruções. Quando vocês orarem, orem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E como assim santificado seja o nome de Deus? A gente ora para que o nome de Deus seja santificado. Deus já é santo, como assim? Você santifica o nome do Senhor toda vez que você demonstra a bondade dele. Você santifica o nome do Senhor toda vez que você demonstra o amor dele. O nome do Senhor é santificado, o nome do Senhor é abençoado, é glorificado toda vez que você engrandece o nome dele com as suas atitudes. Então ele fala: santificado seja o seu nome, que através da sua vida o nome do Senhor seja santificado. E ele seja feita a tua vontade na terra como é no céu.
parte talvez seja uma das mais difíceis, porque a vontade do Senhor, na grande maioria das vezes, não é a nossa. Por quê? Porque Deus, ele é infinitamente mais inteligente que a gente. Vocês concordam? Então às vezes você vai estar pedindo uma coisa para Jesus e vai ser muito pequeno, e Ele vai te surpreender depois. Ou às vezes você vai pedir algo que não era para você. E Deus vai te livrar através disso. Ou às vezes você vai pedir e Deus vai dizer não. Por quê? Por que não? É uma oração difícil, porque nós queremos sempre ter o controle das coisas. Às vezes a gente quer ter o controle da nossa casa, às vezes a gente quer ter o controle do nosso estabelecimento, às vezes a gente quer ter o controle do nosso trabalho, às vezes a gente quer ter o controle da nossa universidade, da nossa escola. E muitas dessas coisas a gente vai conseguir ter o controle. Se você se esforçar, você vai ter boas notas. Se você se organizar financeiramente, planejar todos os seus gastos, você vai ter um estabelecimento de sucesso. Glória a Deus, aleluia. Se você controlar toda a sua pauta diária do seu trabalho, você organizar quantas vendas você tem que fazer na semana, para no final do mês você tá dando um dízimo de 10 mil reais ao glória. Glória a Deus. Se você se organizar, com certeza você vai ter o controle disso. Mas tem coisa que foge do nosso controle. Tem coisa que não é de acordo com a nossa vontade. Tem coisa que não é na força do nosso braço. E até mesmo essas coisas que são na força do nosso braço, se Deus, ele não te der o braço, você nem vai poder usar a força. E é por isso que nós oramos: seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Versículo 11: dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão, ele pode ser tanto espiritual quanto material. Muitas pessoas interpretam de uma forma ou de outra. Eu acho correto interpretar das duas. O que Deus, ele quer falar com você hoje, Ele quer falar hoje. Então talvez você veja hoje aqui: nossa, eu vivi a minha vida toda orando. A vida toda, 12 anos de idade. Brincadeira, adolescente. Ou talvez você chegou pelo contrário, né? Eu oro muito pouco, mas onde eu oro, e Deus fala: o pão que Ele tem para você é hoje. Se o pão de hoje é ore mais, então pegue esse pão, absorva e ore mais. E também está falando de provisão. Provisão não é você receber $1 milhão na conta. Isso é prosperidade, amém? Provisão é o pão de hoje. Se você está na sua casa hoje, você tem o dinheiro ainda que contado para o mês inteiro. Deus, ele proveu aquele dinheiro. Ou
melhor, às vezes não tem nada. Mas Deus usou a vida de alguém para abençoar, ou por algum motivo, o arroz do São João está lá há 3 meses, não acaba, também não vence. Isso é provisão. Tem vezes que a gente nem sabe como a gente paga as contas, né? Isso é provisão. Glória a Deus, aleluia. Mas é importante a gente saber, tá, gente? Não sejam irresponsáveis financeiramente, amém? Ore pelo pão de cada dia. Deus, Ele sabe daquilo que você precisa. É o pão de cada dia. Não é o pão de um dia para 3 dias. Não. E uma coisa interessante do pão. Quem gosta de pão fresquinho? No outro dia ele fica diferente, não fica? Parece que ele não foi feito, né? No outro dia. Tem até umas técnicas, né? Tem gente que fala, molha o pão, deixa na geladeira, depois coloca na air fryer. Não fica. Eu não testei, mas eu acredito que não fica, pelo amor de Deus. Cientificamente não fica, porque perde célula, perde átomo, perde matéria, perde consistência. O pão que Deus te deu de hoje é para hoje, amém? Então ore pelo pão de cada dia. Perdoe as nossas ofensas. 12. Mateus 6,12, para quem está acompanhando. Como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. É muito importante que nós criamos dentro de nós uma cultura de perdão. O perdão, ele é libertador. Eu já preguei aqui uma vez sobre Filemão e Onésimo, que o perdão ele é tão poderoso que quando ele é genuíno, Paulo ele vai rogar a Filemão: receba ele de volta, receba Onésimo, que era um escravo, como de volta, como filho, como o meu próprio coração. E Paulo ele vai dizer: se ele te deve alguma coisa, eu pago. O perdão é tão poderoso que Paulo ele vai literalmente falar para Filemão: perdoa em nome de Jesus, eu faço o que for. Em outras palavras, e aqui Jesus ele vai dizer: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa oração é tão poderosa que se você não perdoa o seu irmão, você olha, perdoe como nós perdoamos. Misericórdia, né, irmãos? É por isso que nós temos que aprender a perdoar. Não durma com pendências. Não estou falando de boleto encerado. Não durma com o peso que você tem de não perdoar o seu irmão. Peça perdão. Mas eu não fiz nada. Às vezes você vai pedir perdão sem fazer nada. E o perdão ele é tão poderoso que ele constrange. Quem aqui se sente constrangido quando recebe um pedido de perdão, pedido de desculpa? Muitas das
exame simples. Na grande maioria, ainda que eu esteja certo, porque hoje em dia é tão raro que a gente não espera. E imagina um Deus que Ele perdoou todo o nosso pecado. Ele vem e nos perdoa de verdade. Ele apaga as nossas transgressões. Vai dizer que é lançada ao mar do esquecimento. Então Deus, Ele fala: olha assim, perdoa, mas perdoa assim como nós perdoamos. Isso não é apenas orar, mas viver aquilo que a gente está orando. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Eu ouvi uma vez que é melhor orar para não cair em tentação do que orar para depois que cai no pecado. O que Jesus está dizendo aqui? Senhor, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair naquele erro que eu ainda sinto vontade. Ore pelas tentações também. Ore para que Deus te livre das tentações. Ore para que Deus te livre do tigrinho. Ore para que Deus te livre. Dá vontade de passar 1000 reels no Instagram quando você tinha que estar lendo a Bíblia. Se eu estou falando de coisas mais leves, mas vamos aumentar o nível. Ore para que Deus te livre, talvez, da vontade que você tem de fumar um cigarro. Às vezes quem era fumante, é melhor você orar para não cair em tentação do que você cair. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Ele nos ensina. E Ele também nos incentiva a orar pelo próximo. Aqui no começo a gente já fez essa parte mais prática. Nós oramos uns pelos outros. Nós oramos pela igreja. Nós oramos em comunidade. Mas tem um nível de oração que você só alcança no secreto. Que você só alcança você e Deus. E talvez você esteja assim: legal, eu já entendi que eu tenho que orar, mas como que eu começo? Comece pelo começo. Comece pelo começo do seu dia. Levantou, ouviu, ou melhor, o meu é não, ferrolhos, acorda a casa toda. É sério, eles estão de prova. Menos eu. Ouviu o despertador? Amém, desliga ele. Se quiser deixar com a Bíblia dentro, melhor, você já abre a Bíblia, desliga o despertador, já lê a Bíblia, já emenda tudo junto.
Estratégia, né? Vencendo inimigo com estratégia, gente. Começa pelo começo do dia. Pega. Você pode estar talvez morto assim na cama do outro dia que você veio para vigília, espero eu. Continua, você. Olha, Senhor, obrigado por mais aqui. Começa a orar, você pode orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino. Aí você já emenda, orando pelo seu dia, orando pelas pessoas que você vai encontrar, pedindo para Deus talvez algo que você possa falar com essas pessoas. Começa pelo começo. Outro momento que eu particularmente que eu gosto de orar, eu gosto de orar quando eu estou voltando do trabalho. Que eu já passei pelas provas tudo. Meu trabalho é uma bênção, mas como eu trabalho no escritório é só BO literalmente. E ora depois do trabalho. Se quiser orar em voz alta na rua, não tem problema, tem gente que fala sozinho. Você está falando com Deus. Pode orar em pensamento também. Na rua, claro. É um outro momento que você pode estar orando. Eu estou dando dicas práticas aqui, gente. Aqui a gente já saiu do texto. Estou falando de coisas que você pode fazer para melhorar. Amém? Amém. E agora vamos falar de outro tipo de oração. A oração pelo próximo. Talvez você ore por si. Talvez você ore dentro de casa. Talvez você tenha realmente o hábito devocional de orar todos os dias. Talvez você seja que nem Daniel. Você ora 3 vezes por dia ajoelhado em frente a uma janela. Mas às vezes você não consegue orar pelo seu próximo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o tecladista, que ele toque uma música da hora enquanto ele esteja pregando. Amém. Brincadeira. A gente oferece tanta coisa para as pessoas. Quando alguém vai na sua casa, você não oferece um café? Ou uma água, vai, o café está caro. Alguma coisa você oferece para alguém, por alguma gentileza. Será que por gentileza vocês não podem orar pelas pessoas? Ofereça oração para as pessoas. Eu tô. Seu amigo chega, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, absurda. Não consigo nem pensar direito. Nossa. Você quer uma oração? Dorflex não. Você quer uma oração? Se ele falar não, aí você vai por Dorflex se tiver. Mas ofereça a oração primeiro. Tenha fé. Porque às vezes para você vai ser só uma oração, mas para ele pode ser o primeiro milagre que ele vai ver de Deus na vida dele. E uma coisa que eu aprendi orando pelas pessoas: é difícil alguém recusar a oração. É muito difícil, sério. Eu digo isso porque
Eu fui na USP numa balada que teve evangelizar lá. O cara tava fumando um baseado desse tamanho aqui, ó. Aqui. Assim, é. Ele acendeu aquele fedor, misericórdia, né? E aí eu comecei a conversar com ele. E eu ofereci uma oração para ele. Aí ele, pô, mano, é sério agora? Eu, é agora. Aí ele, tá bom. Ele apagou, enfiou no bolso, recebeu a oração. Depois eu fui, entreguei uma palavra para ele. Peguei o contato dele, convidei ele para ir para a igreja. Uma igreja lá perto, evidentemente, porque é o do Butantã, zona oeste de São Paulo. Mas viu, ele não recusou. Posso não saber como ele está hoje, mas eu orei por ele. Às vezes a sua oração é uma semente. Nem sempre você vai chegar para o ateu e você vai ler a teologia, vai falar: a Bíblia é mais real do que os 900 livros de história que a gente tem. A Bíblia é mais verídica, é mais coerente, é a palavra de Deus inerrante, tem a crítica histórica mais perfeita de toda a antiguidade. Não. Mas às vezes, como oração, ele pode ver o poder de Deus se manifestar. Ele pode ver que o Deus que você serve é tão real quanto você. Em Marcos 16 vai dizer assim, Marcos 16, 15, tá? E lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Imporão a mão dos doentes e eles ficarão curados. Isso é uma ordenança. Jesus ele não fala, se você puder, vai pelo mundo e prega o evangelho. Se quiser. Não, ele fala, vão. A palavra do grego que é usada por Jesus toda vez que ele vai enviar os discípulos dele é ekbalo, que significa expulsar violentamente. É a mesma palavra que ele usava para expulsar os demônios. Ele falava ekbalo, é expulsar violentamente, é vão. É como se Deus estivesse empurrando você. Vai, ore pelos enfermos, vai, coloque as mãos, expulse os demônios. Essa é a palavra, é vá. Não é se você quiser, se você puder. É vá. E aqui mesmo já vai falar das novas línguas. A gente teve uma aula com um grupo de louvor e a gente falou sobre ter uma vida de adoração. E dentro dessa aula eu fui questionado por alguém muito inteligente. E ele perguntou sobre o orar em línguas, né? E a palavra de Deus vai dizer
para a gente orar em línguas e orar também em entendimento. Em 2 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, para vocês ficarem basados, tá? Amém? Aos Coríntios 14, acho que é 14 e 14. Vamos ler a partir do 13. Depois a gente pode ler melhor. De repente o pastor faz uma aula sobre isso. Mas aqui vai dizer: porque quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então a Bíblia também vai falar da oração em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, você tem línguas. Você ora em línguas. Amém? Amém ou não amém? Está na Bíblia, gente. E Paulo vai dizer: orem em línguas e também orem em entendimento. Algumas denominações pegam essa passagem e falam: tá, é para orar em línguas com o intérprete apenas. Não, Paulo ele vai dizer: ore para que você possa interpretá-las. Ore em línguas, ore para interpretar as línguas e ore em entendimento. Também é um tipo de oração importante. E com isso a gente tem os 3 tipos de orações que a gente tem aqui na Bíblia. Os 3 tipos de exemplos práticos. Espero que você saia daqui hoje não só com o aprendizado, o entendimento do que é oração, do como orar, do porquê orar, mas você sai daqui com uma sede de orar por mais. Que você chegue na sua casa hoje e você talvez troque de roupa orando. Você jante, e antes de você cantar, você ora pela janta, ora pelo culto que você teve. Que você chegue com esse ímpeto. Amém? Amém. Você que pode, vamos colocar de pé e orar. Amém? Amém.